Desde que eu me deparei com o evento da chuva verde em Stardew Valley, eu só conseguia pensar em uma coisa: o fenômeno da espiral. Oi, eu sou o Cowboy Bunny, o cowboy digital tortinho, e hoje a gente vai falar sobre uma das obras mais célebres do mangaka Junji Ito, antes que o anime saia, e depois que sair a gente compara os dois. Eu vou resumir a história toda, então vai ter spoilers. O mangá começa com a nossa protagonista Kiri dizendo que vai nos contar o que se passou na sua cidade natal, Kurosa. Ela encontra o namorado e começa um papo estranho, logo de começo. Kiri, você fugiria comigo dessa cidade? Ultimamente esse lugar tem me incomodado muito. Se continuar aqui, eu vou enlouquecer. Shuichi parece ser mais sensível que a Kiri aos sinais da cidade. Inclusive, ela viu o pai dele agindo estranho mais cedo. No dia seguinte, o pai da Kiri, que é um escultor, recebe a visita do pai do Shuichi. E ele tem um pedido inusitado. Que tal fazer uma peça para mim? Um prato especial que cause uma vertigem. Eu quero que tenha um desenho de um redemoinho. Essa é a parte mais importante, o redemoinho. É bem assim, olha. Gira, 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 gira. Eu sinto algo de divino nas espirais, Sr. Goshima. Tenho certeza absoluta disso. Há um poder milagroso nesse padrão. Depois disso, Kiri e o namorado conversam sobre esse pedido do pai dele. Kiri tenta dizer que tudo bem ter uma coleção estranha, mas o Shuichi insiste que o pai dele tá indo longe demais com isso. Ele até parou de trabalhar para se dedicar a essa nova obsessão. Ele parece estar sendo influenciado pelas espirais. Kiri acaba rindo do namorado por estar tão paranoico. Ele decide levá-la à sua casa. Talvez assim ela se convença e comece a não gostar da cidade também. Quando chegam, os pais do Shuichi estão brigando. A mãe tinha acabado de jogar fora toda a coleção do pai, mas ele vai se acalmando aos poucos e manda um argumento muito foda. Prestem bem atenção, as espirais podem se expressar até com o próprio corpo. De repente, o senhor começa a revirar os olhos, independente, como se os globos estivessem soltos dentro da cavidade e pudessem girar livremente. A Kiri fica muito assustada. Depois de uns dias, ela tem que voltar lá para entregar a cerâmica pro velho. E ele aparece mais uma vez demonstrando as suas habilidades de espiral fisicamente. Só que então, um tempo se passa e o pai do Shuichi faleceu. Kiri vai até a solenidade. Lá, o garoto lhe conta o que aconteceu. Ele e a mãe passaram a tarde toda fora acertando os detalhes para internar o seu pai secretamente. Afinal, ele não estava nada bem. Quando retornam para casa, ele havia sumido. Em seu escritório, eles encontram uma enorme bacia de madeira. E lá dentro estava o homem, completamente enrolado em si mesmo, retorcido e esticado, todos os ossos quebrados para conseguir o que tanto queria. Finalmente, ele se tornou a poderosa espiral. Assim que o Shuichi termina de contar essa história, o céu é tomado pela fumaça da cremação, que começa a descer formando um redemoinho, que toca o centro do tranquilo lago da Libélula, próximo à casa da Kiri. Todos no serviço ficam em pânico com esse fenômeno, mas a mãe do Shuichi foi a que ficou mais abalada, principalmente quando a fumaça no céu começa a formar a imagem do rosto do falecido, deformado pelo processo da espiral. Ao ver o rosto no céu, a mãe do Shuichi enlouquece completamente e precisa ser levada para um hospital. Com o passar dos dias, ela vai desenvolvendo um tipo de fobia de espirais. Ela toma medidas drásticas, se livrando de qualquer forma levemente espiralada em seu corpo, como os redemoinhos do cabelo e as digitais dos dedos. Mas em uma consulta com o médico, o Shuichi nota que há uma espiral que ela ainda não percebeu, a cóclea dentro do ouvido. Não sei se vocês sabem, mas esse bagulho dos redemoinhos no cabelo, eles são meio místicos na Ásia. Dá pra você contar quantas espirais você tem na cabeça pra você saber com quantas pessoas você vai se casar, umas coisas assim. Em uma noite, uma lacraia tenta entrar no ouvido da mãe do Shuichi. Quando a bichinha se encolhe toda pra se defender, a senhora Saito vê a imagem que mais lhe causava terror. E em toda a espiral que ela via, ela enxergava o marido e o ouvia também, ele dizendo para ela se juntar a ele e aceitar a espiral. Uma espiral é uma linha que se curva para dentro no seu próprio polo e pode ser observada muitas vezes na natureza e na sequência de Fibonacci ou na proporção áurea, que vem do número áureo gerado pelo cálculo dessa sequência. Eu não sou bom com matemática, nem gosto muito, mas eu me lembro que quando eu era criança, meu pai me comprou uma fita de vídeo dessas que são coletâneas de filminhos da Disney, e uma era de um curta do Pato Donald, chamado Donald no País da Matemática. E nessa fita eles explicavam um pouco sobre algumas coisas da matemática, e dentre elas esse bagulho da proporção ou sequência áurea. Usando essa proporção, é possível criar uma imagem que existem plantas
o corpo humano e o corpo de vários animais, que é vista como ideal ou divina, por ser tão intrigante. Essa proporção também está presente em obras de ficção como O Código da Vinci, e é muito estudada nos campos da arte, matemática e arquitetura. De volta à história, a Sra. Saito começa a ser atormentada cada vez mais. Ela estava certa de que tinha uma espiral no seu ouvido, mesmo que o hospital tomasse todas as providências possíveis para esconder isso dela. Numa noite, ela não aguenta mais e acaba destruindo a sua própria cóclea com uma tesoura. E isso faz com que o equilíbrio do seu corpo se afete, condenando-a a uma vertigem eterna. Como eu sou formada em medicina veterinária, eu já sabia que a maioria das afecções do ouvido elas levam a esse tipo de efeito colateral, afetando o equilíbrio do animal ou da pessoa. Mas eu decidi verificar para ter certeza do que a cóclea fazia pontualmente. E aparentemente o que importa é o líquido que fica dentro da cóclea, que é tipo uma linfa nessa região que ajuda a regular o equilíbrio da pessoa. Tem um filme do Alfred Hitchcock muito interessante sobre isso que se chama Vertigo, ou Vertigo, ou Vertigem. Eu recomendo vocês assistirem se vocês gostam de histórias de suspense e se vocês ainda não conhecem o Alfred Hitchcock porque ele foi um grande marco do cinema antigo. A próxima história é sobre a Kiri e uma amiga que ela fez na escola, Azami Kurotani, que era uma garota muito popular e bonita, mas do nada a opinião da escola mudou sobre ela. Começam a dizer que a Azami é uma garota muito talarica, com fama de roubar namorado dos outros. A fofoca que começa a circular e chega na Kiri é que a Azami tem uma cicatriz na testa que é a fonte de todo o seu charme. Essa cicatriz tem um formato de meia-lua. No mesmo dia que a Kiri escuta esse boato, ela consegue ver a cicatriz da Azami, que conta que essa cicatriz é muito especial para ela, que ela fez quando era uma criança, caindo tentando se equilibrar para chamar a atenção de um garoto. Ela diz que desde então todas as suas paqueras vingam, mas não é porque tem nada sobrenatural dela. O foda é que essa história não ajuda muito a dissipar esse boato, né? Só reforça. Depois disso, a Azami encontra a Kiri no caminho para a casa do Shuichi. A Azami mora em outra cidade. A Kiri fica apreensiva em apresentar ela pro namorado, já que a Azami tem fama de talarica, mas acaba cedendo. Quando o Shuichi vê a garota, ele fica completamente aterrorizado e manda ela embora. A Azami fica muito chocada, mas finge normalidade por enquanto. Mais tarde, a Kiri telefona pro namorado pedindo explicações. Que escândalo foi aquele, Shuichi? Você não sentiu nada, Kiri? Hein? Eu senti algo muito hediondo nela. Sórdido, desordenado, como uma espiral. Shuichi tá certo que essa garota tá contaminada pela mesma coisa que levou os pais dele, a espiral. E de repente ela brota na casa dele. Shuichi mantém sua postura de assustado e tenta fazer com que ela fique longe, mas a Azami parece preocupada com uma coisa. Ela questiona por que ele estava tratando ela assim, se todos os homens que apareceram na sua vida sempre a trataram tão bem. Shuichi ignora o ponto dela e aponta para sua testa, dizendo que é lá que tá a espiral. A garota usa franja, então ela vai até um espelho checar que merda que esse garoto tá falando. Shuichi diz: Eu já entendi. Você tinha uma marca de lua, mas as duas pontas se enrolaram e formaram uma espiral. Isso é obra da cidade Kuroso. Esse lugar está contaminado pelas espirais. Pelo seu próprio bem, sai logo dessa cidade. Ao invés de seguir o conselho, Azami convence seus pais a deixarem ela se mudar sozinha para a cidade. Ela começa a ficar obcecada pelo Shuichi e fica plantada na porta dele por horas. Ela simplesmente não consegue aceitar a rejeição. Kiri então pede pra ela parar de procurar o namorado dela, né? Mas a Azami não tá nem aí, diz que vai insistir até que ele goste dela. Ao se irritar com a Kiri, ela invoca um pequeno furacãozinho. Com a ventania, a Kiri nota que aquela cicatriz da Azami virou um grande espiral que tá tomando conta da sua testa. A Kiri questiona a Azami sobre isso e ela sai correndo, se escondendo, mas um garoto a encontra. Esse garoto diz que se sente incontrolavelmente atraído pela Azami. Depois disso, a Kiri não vê mais a Azami na escola e também ninguém atendia a porta em seu apartamento. Passam-se mais alguns dias e o Shuichi liga para Kiri, dizendo que um tal de Okada ligou para ele dizendo que estava apaixonado pela Kiri. A Kiri fala que não sabe nem quem é esse maluco, mas decide ir até o local onde o Shuichi vai se encontrar com ele. Ela tromba com a Azami no caminho e o espiral avançou bastante, tomando conta de metade do seu rosto. A Azami chega e encontra o Okada e o Shuichi. Era tudo um plano dela, então ela simplesmente engole o Okada pela sua espiral. A Kiri chega um pouco mais tarde, recuperada do susto, e encontra o Shuichi escondido em cima de uma árvore. Os dois assistem enquanto a Azami é engolida pela própria espiral também, até sumir completamente. No próximo capítulo vemos a Kiri e o seu irmão, vendo o céu da cidade que está sendo tomado por espirais das cremações. Todos que foram cremados até agora se juntaram a uma grande espiral no céu,
com rostos que desciam para o centro do lago, onde a fumaça era sugada. Lembram que o pai da Kiri é ceramista? A fumaça do forno dele, da cor da cerâmica, também estava espiralando e se juntando a esse povo lá em cima. Depois de um tempo, o pai da Kiri vai exibir suas cerâmicas em uma feira na cidade vizinha. Só que elas estão todas deformadas e contaminadas por pequenas espirais que apareceram lá do nada. Essas alterações surgiram durante a queima. Ninguém compra essas cerâmicas esquisitas e depois a família da Kiri conversa sobre elas. Dentre as espirais e desenhos que apareceram, haviam rostos familiares. A família fica completamente intrigada e o pai da Kiri oferece uma explicação. A cerâmica é a arte que depende da terra e do fogo. Pode-se dizer que quem cria é a própria natureza. A Kiri continua preocupada com o Shuichi e ele tá paranoico e isolado em casa. Então ela leva umas marmitas para ele todos os dias. Certa vez, ela consegue arrastar ele para fora de casa e levá-lo para casa dela. Só que ele fica morrendo de medo porque ela mora perto do Lago da Libélula. Shuichi acaba aceitando e come o jantar junto com a família da Kiri, até que ele toma um susto notando que o seu prato de macarrão estava todo espiralado e tortinho como as peças do pai da Kiri. A Kiri pergunta pro pai dela como que uma das suas peças foi parar no meio dos pratos da comida da casa. E o pai da Kiri fala que é isso mesmo. Ele botou esse prato de propósito porque achou que o Shuichi gostaria de vê-lo, já que o pai dele apreciava a arte das espirais. O velho tá completamente sem noção. Então ele revela que graças às ideias do pai do Shuichi, ele encontrou a argila perfeita para suas obras, bem no fundo do Lago da Libélula. Shuichi fica enjoado e sai correndo para gorfar. A mãe da Kiri diz que ficou com pena do garoto, mas achou que o namorado da Kiri foi meio sensível demais. A Kiri defende ele dizendo que não gostaria de comer num prato que veio de argila do lago, porque ele provavelmente está contaminado com a fumaça do crematório. Gênia, argumentos impecáveis. Isso não impediu o pai da Kiri de continuar catando argila do lago para fazer suas coleções de vasos. Durante a queima, os moradores da casa ficam impedidos de entrar na edícula onde está o forno. Mas, em certo momento, a Kiri consegue ir até lá e pega o seu pai a mimir enquanto o forno trabalha. Olhando lá dentro, a visão é aterrorizante. Ela vê vários rostos retorcidos espiralando e agonizando, pedindo por socorro e gritando para que parem de queimar. A carinha do Shuichi aparece lá no meio e Kiri fica ainda mais chocada. A garota foge assustada, mas as vozes não param. Ela começa a ouvi-las em seu próprio quarto. Shuichi liga para ela perguntando o que houve, mas ela não conta nada. Então, ele vai até a casa dela e começa a ouvir vozes vindo do forno também. São as vozes de seus pais. O pai da Kiri tenta afastar o menino do forno, mas ele começa a tentar destruí-lo para liberar os pais. Quando o forno finalmente é destruído, todas as almas e rostos que foram retirados do Lago da Libélula são libertados e começam um incêndio na edícula. Mesmo com a briga, o pai da Kiri ajuda o Shuichi a escapar. No dia seguinte, o pai da Kiri procura por vasos que sobreviveram ao incêndio no meio dos destroços. Entrando no capítulo 5, começa uma explicação sobre as construções antigas em Kurozu, onde a Kiri tromba um casal jovem que está sendo separado por dois adultos. O rapazinho do casal leva um socão na cara e a Kiri se aproxima dele para ver se ele precisa de ajuda. Ela acaba reconhecendo o garoto, Kazunori. Ele conta que a família dele e da namorada dividem uma casa em ruínas. Só que os dois se apaixonaram e daí começaram brigas infernais. Kazunori manda um papinho torto pra Kiri, dizendo: As duas famílias têm visões distorcidas, se chocam e se enroscam, se misturam até perderem o controle de si, e agora é impossível se desvencilhar. A Kiri diz que quando era criança, ela e o Shuichi visitaram a casa desse garoto, e a família dele parecia normal. Ele responde que crianças nem sempre enxergam o lado obscuro dos adultos, e ainda com pena dele, a Kiri decide levar esse garoto pra casa. Lá na casa, ela descobre que simplesmente dá pra ouvir tudo de uma família pra outra dentro da casa, e presencia uma discussão acalorada. No meio disso, Kazunori diz que não aguenta mais e começa a gritar pedindo para que eles façam as pazes, pois ele e a garota Yoriko se amam. Os dois correm pra fora e se encontram, mas os pais seguram eles. E a Kiri tá ali no meio, igual uma pata-choca, olhando tudo. Depois disso, como uma boa namorada, ela vai contar a fofoca pro Shuichi. Eu amo fofoca, gente, me perdoem.
E é lógico que o Shuichi vai mandar aquele papo torto dele de sempre. Os moradores da mesma casa brigam um com o outro porque aquela casa está sob a maldição da espiral. A espiral está distorcendo a alma deles. E se eu não estiver enganado, aquelas casas estão amaldiçoadas. De novo, o Shuichi pede pra Kiri fugir com ele, ela se irrita e mete o pé. Passa algum tempo e ela encontra as famílias brigando de novo. A mãe do garoto vê a Kiri e pede por ajuda. Eles estão discutindo porque os garotos fugiram, então uma família tá culpando a outra. Com a ajuda da Kiri, eles conseguem se organizar e unem forças para encontrar os dois mais rápido. Os pombinhos estavam numa casa abandonada, tirando um sono, quando de repente um par de tentáculos entrelaçados surge se arrastando, serpenteando por cima do chão velho e corroído. Observando mais de perto, na verdade são apenas duas serpentes pequenas. Inicialmente, o jovem casal acha que as serpentes estão brigando, mas na verdade era acasalamento. As cobras gente boa acabam caindo num vão do chão e somem. A Kiri consegue encontrar os dois e escuta a conversa brevemente. Eles estão combinando de fugir juntos na manhã seguinte e se abraçam. Nesse momento, o pai e o irmão da Yoriko chegam e esse velho fudido do pai dela mete um outro supapo na cara do menino Kazunori. Eles levam a garota embora arrastada como sempre. A Kiri fica chocada com a violência e vai consolar o rapaz, mas o soco literalmente entortou o moleque no próprio eixo. A Kiri e o Shuichi decidem ajudar os dois a fugirem. Parecia ser a melhor solução para eles. Quando eles combinam de fugir, logo eles chegam correndo, esbaforidos, falando que os pais estão os seguindo. O Shuichi sugere uma rota de fuga pela praia, mas não adianta. Novamente, o pai e o irmão da Yoriko alcançam os fujões. A Yoriko já tá cansada e ela cai na areia sem conseguir correr mais. Quando o Kazunori leva outro soco, ele se torce de novo, então ele tem uma brilhante ideia e diz pra Yoriko se torcer como ele. E realmente ela começa a torcer o próprio corpo como se fosse uma toalha molhada. Os dois começam a se contorcer completamente, ficando super longos, igual quando você estica uma massa. Eles simplesmente dão as mãos e começam a se entrelaçar igual as cobras, formando um tipo de trança humana. Eles se enrolam tanto que formam uma corda humana gigantesca. Sobra só as cabecinhas de fora dessa trama. Os jovens se despedem falando que agora poderão ficar juntos pela eternidade e desaparecem no mar. Depois dessa maluquice, a gente volta para a vida escolar da Kiri no próximo capítulo. Ela começa dizendo que dias atrás, um garoto inventou de fazer acrobacias no telhado da escola, escorregou e foi de vala. A Kiri conta que esse garoto amava chamar atenção, então mesmo lá caído em seus últimos momentos, ele pareceu sorrir ao estar cercado de gente. Mais tarde, a gente conhece a amiga dela, que é a Sekino. Essa Sekino, ela diz que entende o que o garoto sentiu. Ela também ama ser o centro das atenções. Confesso que eu também gosto de ser o centro das atenções, por isso eu edito todos os dias vídeos gigantescos de mim mesmo falando, para ver a reação de vocês, ao descobrir que coisas maravilhosas eu tenho pra dizer. A Sekino entra numa trip falando um monte de coisa, dizendo que ela quer ser o centro das atenções de verdade, não só causar uma pequena impressão. Papo de maluco. A Kiri depois conversa sobre isso com o Shuichi e novamente ele fala que isso é culpa da espiral. A Kiri então pergunta o que o cu tem a ver com as Carça. Tem tudo a ver. O que as duas têm em comum? Ambas atraem pessoas. O redemoinho suga as coisas para o seu centro. O padrão que representa também atrai o olho para o meio. Por isso, as pessoas tomadas pela espiral também querem chamar a atenção dos outros. A Kiri pergunta se ele acha que a Sekino pode estar contaminada pela espiral e ele fala que muito provavelmente. Então, o Shuichi menciona do nada que o cabelo da Kiri tá ficando meio grande. Esse assunto fica na cabeça da Kiri e ela reflete sobre, percebendo que realmente parecia que seu cabelo tinha crescido de repente. No dia seguinte, a Kiri vai pra aula e começa a chamar a atenção de todos com seu cabelo. A Sekino nota que ele começou a se enrolar e ela oferece pra amiga fazer uma trança para ajudar com isso, já que a Kiri não gosta de receber atenção. No meio da aula, a trança simplesmente solta, ela então decide ir até um salão de beleza tentar arrumar e a cabeleireira fica meio chocada. A Kiri resolve que quer cortar todo o cabelo para deixar ele bem curtinho, um pique Rosemary, para não ter que lidar mais com isso. Só que quando a moça chega com a tesoura, o cabelo da Kiri simplesmente segura os braços dela e tenta atacá-la, mas a moça consegue se soltar. Kiri então também é atacada e o cabelo envolve seu pescoço, como se fosse uma retaliação por ela tentar intervir. Será que meu cabelo foi amaldiçoado pela espiral? Os fios cresceram muito, movimentam-se como se tivessem vida e me estrangulam quando eu tento cortá-los. Desistimos de resistir. Os fios começaram a se ondular, todos envaidecidos. Dentro do mundo da fantasia existe um poder chamado
prerência. Personagens com esse poder podem manipular o cabelo como se fossem tentáculos, crescer em usar força e etc. Eu sei disso porque o meu primeiro RPG que eu mestrei era sobre mutantes e essas coisas aí. Eu também usei essa habilidade no meu AU de Vocaloid, onde eu criei aquela creepypasta da Miko. Se vocês ainda não assistiram, por favor, vão dar uma olhada, eu trabalhei muito nele. Eu fiz isso porque eu achei que o cabelo da Miko era muito característico e fazia sentido. Eu acho esse poder um dos mais legais de se ter, porque o cabelo é meio que uma parte morta do nosso corpo, que continua crescendo. Então seria muito legal poder contar com ele como se fosse uma extensão da gente, ou tipo, um membro que é repartido em pequenas mechas. Voltando pra história, a Kiri perde o controle completamente, porque ela não tem o poder do cabelo prehensile, ou prehensile, ou pilocinese. Quem controla o cabelo dela é a própria espiral. O cabelo também parece ter o poder de prender a atenção de pessoas à sua volta, e ele faz palhaçadas algumas vezes para tentar se moldar diferente e chamar mais atenção. Aquela amiga da Kiri, a Sekino, começa a ficar com muita inveja de que ela tá obtendo toda a atenção. A própria Kiri também era manipulada pelo cabelo que fazia ela ir a lugares como a estação. Lá na estação, o Shuichi acaba vendo ela e simplesmente foge sem falar nada. A Kiri fica desolada. O tempo passa e a Kiri começa a se sentir drenada. Ela se questiona se o cabelo estaria sugando a sua energia vital. Em certo dia, a Sekino aparece na escola com o mesmo cabelo da Kiri, exatamente igual. E a partir desse dia, o cabelo das duas começa uma disputa de pavão, para ver quem consegue chamar mais atenção da multidão da escola. O problema é que o cabelo, ele também suga a energia das duas para usar todo esse poder. E a Sekino estava transformando isso numa real competição. Só que a Kiri ignora e isso deixa a Sekino ainda mais brava, levando ela a atacar a pobre da Kiri. Quando tudo parece perdido, o Shuichi aparece e resgata a Kiri, cortando o cabelo da Sekino só o suficiente para livrar a Kiri. Mas antes que ele corte o cabelo da Kiri, o Shuichi é envolto por uma mecha e é preso em um tipo de casulo. A Kiri cai no chão, muito exaurida pela disputa, e a Sekino então se gaba da sua vitória, dizendo ser a garota finalmente mais proeminente da cidade. Ela sai para desfilar o seu triunfo. O Shuichi lá dentro do casulo de cabelo consegue cortar os fios e escapar. Ele consegue cortar o cabelo da Kiri curto para fazê-la acordar. Estranho que a cabeleireira não pôde fazer isso, né? Mas talvez a Kiri esteja tão fraca agora que o cabelo dela simplesmente não tem mais força para resistir. Enquanto isso, a doida da Sekino tá toda maluca andando pela rua e secando completamente igual uma múmia, enquanto o cabelo dela se esforça para chamar atenção cada vez mais. Quando ela não tá mais aguentando, acaba se recostando num poste para descansar, e o seu cabelo simplesmente a deixa perecer, sugando-o até o fim, para enfeitar esse poste com belas espirais. No capítulo 7, conhecemos Mitsuru Yamaguchi, que adora pregar peças. Embora ele seja mais novo que a Kiri, ele parece estar apaixonado por ela e a persegue para pegar susto. O apelido dele é Caixa de Surpresa, uma referência àquelas caixinhas que você tem que dar corda e um bichinho pula. Dessa vez, a Kiri tá com outra amiga dela, e já tá com o cabelo curto, mostrando que essa história ela é bem linear. Enfim, essa amiga dela é a Shiro. A garota simplesmente tem amigo pra caralho, conhece a cidade inteira. Elas precisam passar pelo cemitério pra ir pra escola, e eu preciso dizer que desde criança eu gosto de passear em cemitério, mas elas não gostam. Inclusive, a Shiro manda essa fofoca aqui. Kiri, ficou sabendo? Voltaram aquele costume de enterrar os corpos no cemitério, sem fazer a cremação. A Kiri fica meio uai, como assim? Então a Shiro continua explicando. É culpa da fumaça que sai do crematório. Toda vez que alguém é cremado, a fumaça faz aquele redemoinho escuro no céu da cidade. Então ela conta sobre algumas teorias. Alguns acham que é o forno que tá com algum problema e deixa a fumaça preta e toda doida. Outra teoria é que são as condições climáticas da cidade. Porém, descobriu-se que pessoas de Kuroso, mesmo cremadas em outra cidade, também formavam aquele redemoinho negro no céu. A Kiri responde que deve ser a maldição da espiral, mas logo ela percebe o que falou em voz alta e volta atrás. A Shiro pede desculpa por mencionar sobre isso no meio do cemitério, e o clima fica meio tenso. Do nada, aparece o desgraçado do Yamaguchi para dar um susto nas meninas. Ele pede desculpa e diz que assustar é o seu hobby, e parece não se importar com a perturbação que causou. Daí a Shiro fala para ele que não adianta ficar perturbando porque a Kiri já tem namorado. Então, o Yamaguchi revela suas reais intenções, falando que só quer namorar a Kiri porque isso com certeza assustaria todo mundo. Eles então vão embora e com o passar dos dias o garoto continua enchendo a porra do saco da Kiri e ele vai sendo ignorado, foda-se, é a única coisa que ela pode fazer. O Divo chega até a dar um presente pra ela
Mas a Kiri tá poucas ideias e só vai entregar a caixa de volta pra ele sem nem abrir. O garoto fica muito estranho do nada e decide tentar parar um carro com o poder do seu amor, pra mostrar pra ela quanto ele gosta dela. Mas é lógico que isso não dá certo. Ele termina todo estourado e fudido, enrolado numa roda de carro. A Kiriko já tá sofrendo pra cacete, ela tem que tomar mais essa e acaba indo ao enterro do garoto prestar suas condolências. Quando ela volta pra casa, decide abrir o presente, porque talvez isso fosse trazer algum conforto pra ela, como se pudesse atender o último pedido póstumo do menino. Assim que ela abre, é uma caixinha e pula um palhaço pra fora que assusta a Kiri. Ela então liga pro Shuichi e ele tenta tranquilizá-la, falando que não é culpa dela. Mas o palhacinho da caixa, ele diz: Ele morreu por você e agora vai voltar do túmulo pra encontrar você. o nosso casalzão então vai até o cemitério e o Shuichi quer ver o túmulo pra desenterrar o bichinho e enfiar uma estaca no coração dele, evitando que ressuscite. Eles encontram, o Shuichi cava e, como era de se esperar, o garoto tá todo rasgado e costurado e ele pula pra fora do caixão simplesmente, assim que o Shuichi abre a tampa. O menino levita todo inchado e torto como um boneco desanimado. Parece ter sendo controlado por uma força superior. Ele salta pra frente e sai saltando atrás deles. A única roupa que ele vestia meio que cai do seu corpo apodrecido nesse processo. Ele dá uns pulos enormes, como se realmente tivesse uma mola em suas pernas. E com o impacto de cada pulo, ele começa a se deteriorar, caindo suas tripas e pernas. Logo só resta da cintura pra cima. Conseguem imaginar o cheiro de apodrecido e de resto de gente mole, inchado, impactando contra o chão? Quando só resta do tórax pra cima, a mola dentro dele aparece. E em todo esse meio tempo, ele ainda tá correndo atrás do casal. Ele faz um salto final pra cima da Kiri, só que erra e atinge o chão. E essa foi a última vez. O casal conclui que era a mola do carro do acidente que acabou ficando presa dentro dele. Vocês sabem que a mola tem um formato de espiral, né? No próximo capítulo, Kiri e Shiro estão de volta à escola e tá tudo suave. Tá até tendo uma chuvinha gostosa. Então a Shiro comenta algo estranho. Em dias de chuva, o Katayama vem pra escola. E então chega um moleque todo molhado, com a cara bem redonda e que é bem lento. Depois disso ocorre a aula de educação física e os meninos ficam irritados com o desempenho desse Katayama. Ele é muito lento para jogar vôlei. Eles resolvem então no vestiário praticar o famigerado bullying, tiram a roupa do moleque e jogam ele peladinho no corredor. Quando o Katayama se vira para se arrastar de volta pro vestiário, o povo da escola nota uma grande espiral em suas costas. No dia seguinte também chove e o Katayama aparece com um grande inchaço bizarro nas suas costas, com uma espiral no meio. Isso vira a maior fofoca da turma e a Shiro mata a charada dizendo: ele parece um caracol. No dia seguinte, o inchaço só aumenta, e no quarto dia ele chega com uma literal casca de caracol nas costas, se arrastando pelado por aí. Esse frame aqui tá bonitinho, até olha essa carinha dele. No quinto dia seguido de chuva, ele aparece do lado de fora do prédio da escola, grudado, com os olhos espichados para fora da cavidade, como se fossem tentáculos sensoriais aonde fica o olhinho do caracol. Os pais do garoto não o reconhecem, então a escola decide tomar conta dele, como se fosse um bichinho de estimação, e botam ele até numa baia. Quando os dias de chuva passam, ele se recolhe para dentro da sua casca. Nesse rolê do bullying, tinha um garoto que sempre puxava o bullying e as piadas, o Kuchisumura. Ele começa então a ter muita sede, a andar muito devagar. Eu acho que dá pra prever o que vai rolar. E no próximo dia de chuva, outro menino caracol aparece escalando o prédio. O ciclo se repete e eles colocam esse moleque pra morar junto com o Katayama. Vocês não estão preparados para o que vai rolar a seguir, rapaziada. Os dois caracóis gigantes começam um processo de acasalamento. E é bom lembrar que os caracóis possuem os dois sexos, mas não conseguem se acasalar sozinhos. Abençoado seja o Junjito, que não fez essa cena gráfica, porque pelo amor de Deus. Algumas semanas depois, os dois pombinhos escapam da gaiola. Eles já não têm mais expressão nem nada, eles são só animais mesmo. A Kiri, a Shiro e um professor decidem seguir o rastro de muco deles e acabam encontrando um ninho cheio de ovos. O professor então começa a chamar eles de homomoluscos, mas eu vou chamar de homoluscos porque é mais legal. Os moluscos são animais que têm como característica serem invertebrados, ou seja, eles não têm osso e não são segmentados também. Tipo, não dá pra dividir
o corpo deles em cabeça, tronco e etc. Tudo é uma grande massa. Eles também têm pés muito diferenciados que servem para locomoção, fixação, cavar, nadar e pegar presas. Os caracóis também são gastrópodes, ou seja, eles estão numa conformação horizontal com o estômago em cima dos pés. Se fosse a cabeça em cima do pé, eles seriam cefalópodes como os polvos. Só que como eu falei, não dá pra separar em cabeça e pé, então é um bagulho meio... Dá pra entender? É isso aí. Vocês acreditam se eu falar que eu criei uma raça de RPG baseada em caracóis e eles geralmente eram vendedores ambulantes? E a casca era tipo uma bag of holding que você podia estocar qualquer coisa? Enfim, como eu disse, eu tenho AU e OC pra tudo que é coisa. De volta aos ovos, o professor decide pisar neles e procurar por mais ovos na floresta, que fica no fundo da escola. Mas eles não encontram mais nada, nem os dois fujões. Nos dias seguintes, aparece um terceiro molusco, o professor. Parece que quem minimamente discorda ou zoa dos moluscos acaba fadado a virar eles também. Ou foi apenas uma vingança da espiral aqui. Se vocês prestarem atenção nessa imagem de fundo, dá pra notar um farol. E esse farol, ele também está presente no jogo World of Horror, que foi inspirado no Junji Ito. Esse jogo ele é muito legal, ele não é tão caro assim. E eu tinha pensado em deixar uma gameplay de fundo, mas como o jogo ele é bem complexo, talvez fosse distrair muito. Eu posso tentar gravar uma gameplay se vocês quiserem, pra botar no meu canal de game, que vai estrear qualquer dia aí, quando eu tiver tempo e paciência de começar o canal novo. Mas você pode já deixar sua inscrição lá no Cowboy Toy Bunny Mais. E verifiquem se vocês já estão inscritos aqui também, porque o YouTube não tá entregando as minhas coisas, mesmo que eu continue trabalhando na mesma frequência desde o começo do canal. E comenta aí se vocês querem a porra da gameplay que eu tô falando, porque se tiver pelo menos 3 pessoas pedindo, eu já faço. Esse jogo ele é realmente muito bom, e eu consegui terminar o ciclo dele, né, uma vez só. Voltando pra história, o farol que já era abandonado começa a emitir uma luz do nada, extremamente forte todas as noites. Um povo decide entrar lá no farol para ver o que tá acontecendo, mas eles não voltam. E depois de alguns dias, o comportamento das pessoas começa a ficar meio diferenciado. O pessoal da cidade simplesmente começa a andar em círculos do nada. Acontece até de um barco encalhar perto do farol, porque todos os tripulantes pararam de cuidar do barco e começaram a andar em círculos no convés. A Kiri, ela tem um irmãozinho pequeno, o Mitsuo, e ele parece estar muito interessado no farol. Um belo dia, quando a Kiri vai com ele e os amiguinhos até a praia, os moleques encontram a porta do farol aberta e simplesmente decidem entrar. A Kiri vai atrás deles como sendo a adulta responsável, mesmo ela estando na escola, e começa a subir as escadas do farol, que é tipo um caracol. Essas escadas parecem nunca ter fim, e conforme ela avança, as paredes e o teto são tomados por desenhos de espirais. Em certo ponto, a Kiri encontra 3 corpos carbonizados e fica completamente alarmada, começando a chamar pelo irmão Mitsuo. Com perseverança, a Kiri consegue chegar ao topo encontrando uma enorme bola espiral, toda melecada esquisita, e é como se fosse a lente do farol. A Kiri explica que essa lente parece ter derretido, assim como os corpos carbonizados que ela encontrou. A Kiri então liga uma coisa com a outra e olha pra fora, notando que o sol já tá se pondo. Eles precisam sair dali antes que a luz se acenda. Ela coloca então o irmão e o amiguinho que sobrou pra correr e eles saem dali o mais rápido possível. Mas é óbvio que os garotos já estavam cansados da subida e provavelmente muito assustados. Com um som alto, as luzes se acendem. Atrás deles, na escadaria, surge uma grande bola de luz. O amiguinho do Mitsuo escorrega e é incinerado vivo, mas de algum modo, a Kiri e o irmão são arremessados para longe e conseguem escapar, cheios de queimaduras. Já deu pra perceber que a Kiri é meio que ela é poupada pela cidade constantemente. Será que é porque ela é a protagonista ou tem alguma outra razão por trás disso? O capítulo 10 é sobre mosquitos, e vale a pena lembrar que a dengue tá aí, né, gente? Então, por favor, tomem os cuidados necessários, não deixem água parada. E se forem em algum lugar com muito mosquito, não se esqueçam do repelente. A Kiri fala que teve que passar metade do seu verão no hospital devido às queimaduras. E a porra dos mosquitos estão invadindo tudo, voando em padrões estranhos, formando espirais. Se a pessoa tentasse acompanhar o voo para dar um safanão nele, começa a ficar meio zonza e toma picada. A Shiro visita a Kiri e elas dão um passeio. Encontram uma nuvem de mosquitos machos formando um tipo de coluna levemente espiralada que sobe pro
céu. E para melhorar esse passeio, as duas gatinhas encontram um cadáver na grama, cheio de picadas por todo o corpo. Se isso já não fosse estranho o bastante para esse capítulo, várias mulheres grávidas são internadas no hospital por causa das picadas. E uma delas, por acaso, é a prima da Kiri, a Keiko. Como a Kiri tá ali de bobeira, a enfermeira pede para ela guardar as coisas da prima e ela encontra um bagulho num formato meio suspeito. Durante a madrugada, misteriosamente, várias pessoas vão de vala devido às picadas. E no dia seguinte, Shuichi vai visitar a Kiri. Ele causa de novo falando sobre a espiral e suspeitando de tudo. A prima da Kiri vem dividir o quarto com ela porque tá faltando leitos na maternidade, então aparece um mosquito pra encher o saco e o Shuichi é convidado a se retirar porque ele tá perturbando, espirrando inseticida pra todo lado. Antes de sair, ele fala uma coisa bem capciosa pra Kiri. Apenas os mosquitos fêmeas sugam vermelho, e só quando tem ovos. Elas se enchem de vermelho para alimentar os ovos na barriga. Vocês já conseguiram entender a correlação aqui, né? Durante a noite, a Kiri é acordada por um mosquito e alerta sua prima para tomar cuidado com isso, mas ela diz que até gosta dos mosquitos. A Kiri então vai dar uma volta e percebe que todas as grávidas saíram da maternidade e estão vagando pelo hospital com furadeiras manuais. A Kiri então resolve seguir uma delas e a vê montando em cima de um doente e furando seu pescoço para depois beber o vermelho. As grávidas fazem várias vítimas, mas antes de irem se recolher, a que foi vista pela Kiri alerta que ela sabe sobre o segredo. Todas então vão pra cima da Kiri, que se fecha em seu quarto. Elas se aglomeram tentando forçar a porta a abrir, e é aí que a Kiri encontra a lata de inseticida que o Shuichi deixou pra trás e toma LSBP nelas. A Kiri consegue se salvar, mas todas as provas, como as furadeiras e os pijamas sujos de vermelho das grávidas, somem de repente. E do nada, todas entram em trabalho de parto meio que sincronizado, sendo que a Keiko é a primeira a dar à luz. A Kiri tenta contar do que ela viu para todos os que estão trabalhando no hospital, mas ninguém acredita nela. O nenê da Keiko nasce e ele é simplesmente o nenê mais fofo do mundo. Todos os nenês dessas grávidas na verdade são muito fofos. E nesse meio tempo também, a Kiri acaba ganhando alta, mas antes de ir embora ela vai conhecer o filho da Keiko, que se chama Makio. Só que a Kiri decide fazer uma observação meio esquisita sobre os bebês fofos, que eles parecem estar com o buchinho cheio e estranhamente inchado. Os nenê ficam puto e de risonhos e fofos eles começam a chorar incontrolavelmente e se tornarem hostis. A Kiri fica super desorientada, sai correndo e tropeça na escada, sendo forçada a ficar de repouso, e ela vai passar mais um tempo internada no hospital. Ela reclama dizendo que o som de choro dos bebês fica reverberando na sua cabeça. A Kiri recebe então um jantar de cogumelos no hospital, mas eles têm gosto de vermelho. Só que todos parecem adorar isso. Passando por esse inferno sensorial, a Kiri acaba passando pelo berçário e escuta os bebês conversando, tipo com palavras. E eles falam que querem voltar pro útero o mais rápido possível. Um dos bebês fica tão empolgado que o negócio no umbigo dele cresce pra fora e é tipo um cogumelão. A Kiri então escuta a voz da Keiko gritando e vai atrás dela. Ela encontra uma sala cheia de cogumelos e o médico da Keiko, que é a mó ideia errada. Ele explica que o cogumelo evolui para uma placenta e possibilita que os bebês voltem para dentro da mãe. E na sala dos partos, tá cheio de cogumelos que vieram das placentas dos partos anteriores. A Kiri continua preocupada com a prima, então vai atrás dos gritos dela novamente e encontra uma cena grotesca. A Keiko tá toda buchuda e fudida, com a barriga costurada. Ela virou um tipo de casulo, onde o bebê vai se transformar sendo alimentado indiretamente pela mãe. Ela então diz que tem fome e o doutor tenta segurar a Kiri. A Keiko bota pra fora uma língua toda peluda com um furo no meio e meio que enfia no pescoço do doutor por engano. A Kiri consegue escapar do hospital. E esse episódio ele foi bem alienígena. O próximo capítulo é a Kiri e o Shuichi andando na praia bem tranquilos, e de repente o moleque fala que tá super alarmado, notando que o mar tá vibrando. Ele começa a sair correndo falando que vai ter um furacão e avisa a cidade toda, deixando a Kiri sozinha pra trás. Na verdade, logo depois eles noticiam na TV que realmente vai rolar um furacão e a cidade começa a se preparar. A Kiri, que é literalmente a melhor namorada do mundo, decide levar uma marmita pro Shuichi, mesmo com uma ventania do cacete. Mas ela não consegue, voa a marmita, voa a sombrinha e fodeu. Quando ela olha pra cima, nota no céu o centro do furacão, ou o olho do furacão, e dá uma sensação muito estranha. Durante a noite, a Kiri fica ouvindo o furacão chamando o seu nome. E no dia seguinte, o furacão continua estacionado sobre a costa japonesa. E lá vai a Kiri levar a marmita pro tonhão de estimação dela de novo. Ela acaba encontrando o Shuichi no meio da rua,
e ele é super grosso com ela, dizendo que o furacão tava chamando o nome dela, que o olho do furacão tá seguindo ela. Então ele arrasta ela pelo braço para um lugar seguro. O furacão começa a atacar os dois, derrubando árvores e telhas de casas sobre eles. De repente, cai um monte de entulho e a Kiri fica presa. Aparece uma moça para ajudar eles, só que o olho do furacão simplesmente suga ela pro céu e depois joga para baixo. O Shuichi diz que o furacão pegou a moça por engano, achando que era a Kiri, e eles aproveitam esse meio tempo para dar fuga. A Kiri se sente muito mal com tudo isso e culpada pela moça ter ido de vala. O furacão fica enfurecido em perder a Kiri de vista, então os dois decidem se esconder no bueiro, achando que assim poderiam despistá-lo. A água do bueiro começa a se contorcer também, formando uma coluna que leva o casal lá para cima, e novamente eles são jogados para baixo. Depois de um tempo, eles são encontrados às margens do Lago da Libélula, só que eles estão intactos. O furacão é engolido pelo lago como a fumaça do crematório. Todas as casas em torno do lago foram de vala, inclusive a casa da Kiri. Vocês se lembram quando nós falamos das construções antigas da cidade? A família da Kiri acaba tendo que morar numa dessas casas fubangas. E segundo o irmão da Kiri, essa casa onde eles foram parar tem uma lenda de que ali vive um ogro, que eu acho que eles devem ter traduzido de Oni. A casa é toda rachada, cheia de buraco no chão, sem água encanada e nada acolhedora. Mas é o que a prefeitura disponibilizou para as pessoas que ficaram desabrigadas, então eles não têm muita escolha. Tentando se animar, a Kiri, o irmão e a mãe vão conhecer os vizinhos e conhecem o Wakabayashi, que diz a eles que nem adianta falar com os outros vizinhos, porque eles não saem muito pra fora. Durante a noite, o pai dela descobre que ele tá com um calo no pé em formato de espiral. Durante o sono, a família da Kiri escuta um uivo estranho do lado de fora, corroborando com o boato do ogro. No dia seguinte, o Wakabayashi aparece para conversar com a Kiri, enquanto ela tá tentando limpar o chão. E ele diz: Escutou a voz ontem à noite? Parecia ser o gemido do vizinho da porta da direita. Outro dia, escutei um funcionário da prefeitura dizendo que naquela porta moram uma velha e o seu filho, e eles recebem auxílio do governo. Daí ele conta que o filho parece ter uma doença grave e a mãe não quer que ninguém o veja. Enquanto eles estão ali conversando, a tal da velha sai pra fora da casa para estender roupa e ela tropeça. A Kiri então vai ajudá-la e nota que a sua mão tem uma aparência estranha, cheia de pequenas saliências que parecem chifrinhos espirais retorcidos. Naquela mesma tarde, a velha começa a chorar e gritar. E a Kiri vai ver o que aconteceu. A mulher conta que o seu filho se foi. Depois, o Wakabayashi pergunta o que foi que ela viu. Ele diz que, espiando dentro da casa, ele viu vários furos no chão, parede, roupas e cobertores. Mas a Kiri não conta pra ele o que ela acabou vendo. Então descobrimos que o Wakabayashi não é tão bom assim porque ele espiona a Kiri por um buraco na parede. E adivinha, ele também tá apaixonado pela Kiri. Enquanto isso, toda a família dela começa a ficar cheia daqueles calos espirais esquisitos. No dia seguinte, o segundo furacão chega à costa japonesa. Os calos do pai da Kiri estão muito piores, iguais à mão da senhorinha. E eles não podem nem sair de casa para pedir ajuda porque o furacão tá fudendo com tudo. E o Sr. Wakabayashi, que é a ajuda mais próxima, não responde mais à porta. Todos estão piorando e principalmente o pai da Kiri, que tá coberto de espinhos espirais. Nesse pico de dor e impotência, milhares de espinhos retorcidos varam a parede da casa da família, que quebra e o Sr. Wakabayashi, completamente tomado pelos pequenos espinhos, aparece. Ele veio atrás da Kiri e tenta escapar pela porta. Em segundos, uma grande estrutura de metal vara o pescoço da criatura e em pouco tempo depois, o segundo furacão é engolido pelo lago também. A família da Kiri consegue sair daquela casa e começa a se recuperar pela doença de pele misteriosa. Eles acreditam que era uma bactéria, alguma coisa assim, que tinha contaminado a casa. No próximo capítulo, acompanhamos um povo que vem da TV Toyo para fazer uma reportagem sobre Kuroso, mas o carro deles é simplesmente pego por um mini furacão que aparece na estrada do nada. Eram dois caras e uma moça, e a moça é a única a conseguir sair do carro para procurar ajuda. Ela encontra a cidade devastada e toda revirada. Ela também presencia um helicóptero caindo por causa de outro furacãozinho. Eles parecem estar caçando tipos de locomoção ou algo assim. A moça decide ir na direção do lago e quando chega lá, ela presencia um som estranho. E também 3 meninos, crianças, amarrados em pedaços de pau que estão ali por perto. Ela solta os meninos que simplesmente vão andando embora sem dizer nada e começam a brincar de assoprar o ar formando grandes tornados que derrubam as casas. A moça fica muito confusa e um dos garotos decide se livrar dela, dando um tapa no ar que gera um redemoinho, que supostamente levaria ela para longe, mas ele erra.
Eles ficam perseguindo a moça, tentando pegá-la com esses tornados, mas ela grita para que eles vão embora e o seu grito manifesta o Arnie, empurrando eles para longe também. Ela fica bem assustada com isso e se afasta das crianças com sucesso. A Kiri então encontra a nossa repórter junto com o Mitsu, o irmãozinho dela. A repórter se apresenta como Maruyama, e a Kiri explica a situação. Quando uma pessoa faz um movimento brusco, logo se forma um tornado. Tem gente que acha que depois que o lago absorveu a energia dos furacões, ele está influenciando de tal forma a cidade que gera esses fenômenos estranhos. O lago engoliu 6 furacões. Estou me referindo ao Lago da Libélula, que agora é um redemoinho gigante. A repórter responde que isso se chama efeito borboleta. O bater de asas de uma pequena borboleta pode ser a causa de uma tempestade em outro lado do globo. A Kiri leva a mulher pra casa dela, que não é a mesma casa de antes, mas ainda é uma merda. E por algum motivo, as casas em ruínas são as únicas que não desabam. Então elas começam a se encher de gente. A coitada da Maru pergunta se alguém pode ajudar ela, mas ninguém tá nem aí. Só os pais da Kiri que aceitam ajudar. A repórter também escuta uns caras comentando que já vieram várias equipes de resgate e repórter, mas ninguém nunca consegue sair da cidade, então é tudo meio inútil. Antes da equipe sair com a Maru, eles encontram 2 daqueles 3 moleques que estavam perturbando ela mais cedo, e eles começam a atacar a casa segura, assoprando e fazendo tornados. Os vagabundos tentam de tudo para derrubar a casa, mas ela continua de pé. Então o povo lá de dentro é que assopra eles pra casa do cacete. O Shuichi, que tava ali dentro também, solta aquele discurso de maluco de novo. Estão loucos. Todos loucos. Essa cidade é uma espiral de loucura. O fim tá chegando. A cidade quer se transformar em uma espiral. Sim, uma espiral. Parece ter passado algum tempo e algumas pessoas chamadas de Gang Butterfly começaram a pilotar os tornados, podendo voar dentro deles. É o tal do Saci, né, pô? O objetivo desses fudidos é derrubar todos os prédios que ainda estavam de pé. O Mitsu diz pra irmã que ele quer entrar na gangue, mas a Kiri alerta que não é todo mundo que consegue. Tem que ter reflexos muito bons. Eu comecei uma teoria de que talvez eles fossem atletas. A Maruyama reclama que cada vez está mais difícil de encontrar comida e outros recursos ali no meio da bagunça. Então ela acaba causando um mini tornado sem querer com um grito de surpresa, porque ela simplesmente encontra 3 caracóis gigantes. A Kiri explica como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, é só os moluscos, pô. E eles estão ali tranquilão, um até mostra a cabecinha. Isso tá ali pra explicar que as pessoas ainda estão sendo transformadas em caracóis. Principalmente agora que elas têm que andar lentamente, para não causar nenhum furacãozinho. As 2 princesas e o moleque voltam para casa, mas tá muito mais lotado do que antes. As pessoas estão até sentadas em cima das vigas lá de cima para conseguir encontrar lugar. E é numa dessa que um cara encontra um pergaminho. As meninas conseguem dar uma olhada no pergaminho e descobrem que é uma grande espiral no centro. A Maru fala que pode ser um mapa, mas daí começa uma nova discussão e o Shuichi começa a falar bosta de novo. Mas antes que ele comece com toda a sua teoria conspiratória, os caras quicam a família para fora da casa, com o Shuichi, a Maru e tudo mais. Eles vagam por aí procurando abrigo e tentam montar um plano, mas não há como fugir da cidade. De repente, o garoto Mitsu sente cheiro de churrasco. Eles vão se aproximando e encontram a Gang Butterfly simplesmente assando os homoluscos. Cadê os direitos dos homoluscos, pô? A gangue então convida as garotas e o Mitsuo para entrarem pra gangue para que possam comer carne também. E eles falam que não são mais a gangue Butterfly, e sim a gangue Dragonfly, porque eles são carnívoros. E por acaso o Dragonfly é libélula. Os caras começam a dar em cima das garotas, então o pai da Kiri vai defender a filha, e eles acabam mandando o velho lá pra puta que pariu em forma de tornadinho. A Kiri recebe outra cantada e fica farta disso, simplesmente mete um empurrão no líder Dragonfly, também é empurrado pra longe. Mas eles conseguem voar nos mini furacões, então eles simplesmente atacam as meninas com outro tornado. As garotas se separam da mãe da Kiri e do irmão porque saem voando. Elas dão as mãos para conseguirem ficar juntas. As meninas descobrem então que estão sendo sugadas pro meio do lago. Mas chega o Shuichi voando e dá a mão para elas, segurando em um poste. Ele tinha sumido alguns quadrinhos antes, quando eles se aproximaram da gangue. Mas aparentemente ele também aprendeu a controlar o voo, levando a minha teoria de eles serem atletas de vala, porque o Switch é só o pau da gaita. Nosso grupo de heróis consegue despistar os Dragonfly e vamos pro próximo capítulo. Os 3 encontram uma equipe de resgate de Midoriyama, a cidade vizinha. Esses caras de Midoriyama têm algumas informações da cidade, por isso eles conseguiram catar alguns sobreviventes que se juntaram a eles. Eles estão há uns dias andando sem conseguir sair, no entanto. O que pra mim faz sentido, afinal a espiral a atrai pro centro. E não tem como sair desse ciclo a menos que a espiral se inverta. Não há como fugir pelas estradas, porque elas se contorcem,
nem fugir pelo mar porque ele causa redemoinhos. Esse pessoal aí também não é nada especializado, nenhum tipo de grupo de resgate oficial, eles são só uma força-tarefa do povo mesmo. A Kiri conta pra eles que a mãe e o irmão estão abrigados ali embaixo de um telhado caído porque a mãe dela se machucou e não consegue mais andar, e eles não encontraram o pai dela em lugar nenhum. A equipe de Midoriyama aconselha a família a não ficar ali e eles partem todos juntos encontrar um abrigo melhor. Os líderes do grupo se apresentam como Tanizaki e Takemoto. Conforme o grupo anda junto, eles descobrem que tem um garotinho ali que começou a se transformar em caracol. Eles acabam checando para ver se mais alguém do grupo tem sinais de um molusco e encontram mais um cara que fica desesperado. Depois de muito tempo andando, eles encontram uma casa antiga, mas ela também estava cheia de gente, e o povo ameaça soprar eles para longe se não forem embora. Parte do grupo se revolta e começa a atacar a porta tentando forçar uma entrada, mas eles descobrem algo estranho lá dentro. Um homem responde de dentro da casa. Falei que o lugar tá cheio. A gente vigiava e vigiava, mas sempre alguém acabava entrando à noite. E olhem o que aconteceu. Fomos nos acotovelando e contorcendo nossos corpos. E agora não podemos mais desfazer o mal. A casa então simplesmente estoura de tanta gente, embolada, com cabeças e braços misturados, parecendo essa coisa aqui do Ferinhang. Nosso grupo escapa enquanto o monstro aglomerado reconstrói a casa com entulhos. Quando tudo parecia perdido para os nossos heróis, eles avistam ao longe no mar uma frota de navios se aproximando da costa. Alguém diz que deve ser a guarda costeira ou alguma força de defesa da marinha. A esperança cresce até que um grande redemoinho no mar surge e também simplesmente dá descarga nos navios. Já era sabido por eles que era impossível fugir pelo mar, mas agora parece que é impossível entrar também. Já é noite, a galera decide acampar no meio de alguns escombros, e eles encontram restos de churrasco de molusco. Todos acabam comendo essa carne, menos a Kiri e a Maru. Pelo menos elas não comem em tela, né? Tipo, sei lá se elas comerem escondido. Os três, as meninas mais o Shuichi, se separam do grupo e vão atrás da mãe da Kiri e do garoto, levando um pouco de carne. Mas eles não encontram mais aquele telhado onde eles estavam escondidos, parece que tudo desabou. Por sorte, o Mitsuo, o irmãozinho da Kiri, chama por ela e eles o encontram. Ele explica que a mãe deles foi levada pelo vento. E quando tiram o moleque debaixo do entulho, descobrem que ele também estava virando um molusco. A situação tá péssima pra caralho e eles precisam tirar o Mitsuo da cidade antes que seja tarde demais. A Kiri sugere que eles tentem atravessar as montanhas. E enquanto as meninas tentam montar um plano, o Shuichi fica ali no canto murmurando que isso é inútil porque eles estão amaldiçoados. Eu ouvi, você tá no apocalipse com o cara mais atrasalado que tem, que só fica dando ideia aguenta. Mentira que o Shuichi ele é bem útil às vezes, mas o cara é meio chato. Eles começam a subir a trilha das montanhas e o Mitsuo faz uma observação interessante. Todas as casas que ainda estavam de pé, as casas antigas, elas são construídas viradas pro Lago da Libélula. Lá de cima eles também notam que muita gente está tentando ampliar as casas com entulhos. Conforme eles vão se afastando da cidade e entrando na floresta, tudo se encontra retorcido ou espiralado, as árvores se contorcendo e esticando para o céu, e plantas rasteiras formando delicadas espirais circulares. Eles acabam encontrando um grupo de pessoas vindo do lado oposto. Só que esse grupo também estava tentando sair. Eles estão sendo liderados pelo Sr. Takemoto, aquele cara de antes. E ele explica que eles o seguiram, então eles deveriam estar vindo do mesmo lado. Agora que eles sabem que estão sendo enganados pela trilha, o grupo tenta se juntar para conseguir seguir em frente. Lembram daquela criança que estava virando caracol com o grupo da outra cidade? Ele ainda tá ali e eles estão só esperando o bichinho se transformar para irem de janta. E isso acontece durante o caminho. O irmão da Kiri, que também estava se transformando, parece de boa com isso, meio letárgico. Mas a Kiri tá cagando nas calças. Então os manos da outra cidade devoram a carne do pobre do molusco cru mesmo, foda-se. A turma da Kiri decide meter o pé enquanto isso e descobrem que o tempo na floresta passa diferente. Eles começam a ter alucinações e ficarem tontos com tantas espirais. De novo, eles encontram a galera dos comedores de caracol. E eles quase descobrem que o Mitsuo tá se transformando. Mas os nossos heróis conseguem segurar as pontas por mais um tempo e o Shuichi carrega o menino, que não aguenta mais andar. Eles caminham mais um pouco, mas a farsa não consegue ir adiante. O garoto acaba virando o molusco do nada. E os caras já ficam doidos pra lanchar ele. Assim começa uma perseguição lenta, onde ninguém pode correr porque vai acabar causando um tornado. Porém, o grupo da Kiri, ele fica sem saída, porque estão numa ponta de penhasco.
Ela não vê outra opção e então acaba cutucando o irmão para ele se afastar deles, fugindo pelas pedras parede abaixo. É triste ver a Kiri ter que se livrar do seu irmão, sendo que ela foi bem protetora com ele o tempo todo. Tudo se resolve quando os caras enlouquecidos por comer a carne de um molusco acabam se retorcendo inteiros. O grupo da Kiri resolve voltar para a cidade. Mas quando eles estão voltando, eles percebem que ela virou um grande labirinto de casas antigas formando uma espiral que vai para o centro da cidade. Como isso teria virado um espiral perfeito? O Shuichi sugere que as casas originalmente teriam sido construídas em espiral e a cidade estava voltando ao seu design antigo. A Kiri fala que ela quer encontrar os pais, por isso ela vai entrar no labirinto. Mas eles decidem manter o grupo unido e todos vão junto com ela. Eles descobrem que, como o caminho no labirinto é entre as casas, não dá para formar tornados lá dentro, então eles podem andar normalmente, gritar e bater palma. E eles também descobrem que todo mundo dentro das casas virou aquela amálgama de gente, que de alguma forma consegue desenroscar alguns pedaços de pessoa quando elas vão de Vasco, e descartam ali nas ruas entre as casas, fazendo com que tudo feda. Nosso grupo encontra esse Zé Bunda aqui carregando os corpos desses doidos, e ele é o Tanizaki, aquele cara de antes. Ele fala que se passaram anos desde que ele viu os garotos. Ele informa então para Kiri que há um ceramista no Lago da Libélula, e isso enche ela de esperança. O grupinho então vai seguindo até o centro do labirinto para encontrar o lago, e o Tanizaki continua limpando os corredores. O labirinto é complicado porque há obstruções e casas incompletas. É cansativo e nada animador seguir por esse caminho completamente sem padrão. Eles param para descansar por um momento enquanto a luz do farol toma conta do céu noturno. Shuichi vem com mais uma teoria. Ele fala que pode ser que isso seja um ciclo que se repete há muito tempo, uma vez a cada 100 anos ou talvez a cada centenas de anos. A maldição da espiral recai sobre a cidade. E daí o pessoal seria obrigado a construir a cidade espiralada. A Maruki, a repórter, levanta uma questão. Se esse ciclo se repete, como que não tem nenhum registro? O Shuichi fala que provavelmente deve ter havido uma ruptura na transmissão da história, tipo a destruição da geração toda que presenciou esse fenômeno. Só que tem um registro sim, aquele mapa que eles viram, mas ninguém parece se lembrar disso nesse momento. Nossos manos continuam o labirinto vivendo de vento, sei lá, faz mocota que eles não comem nada, e quando estão perdendo as esperanças, eles veem a fumaça subindo pro céu, indicando que o lago tá ali por perto, ou que alguém tá sendo cremado. Eles então apertam o passo e o casal acaba se separando da Maru, ou Shi, que é o primeiro nome dela. A Kiri e o Shuichi presenciam algo estranho. Era um ruído que fazia a cidade inteira tremer. O barulho de algo se movendo, girando e girando, deslocando-se na direção do centro. E quando o barulho cessou, reinou o mais absoluto silêncio. As casas meio que giraram para se aproximar do centro. Eles entram na casa que parou na frente deles depois da girada e vão andando por dentro até o final. Porém, sumiu a porra do lago. O centro da cidade, onde era o lago, se transformou numa escadaria espiral para baixo que vai indo pro centro do olho da casa do caralho. O Shuichi diz: talvez aqui no fundo esteja escondido o grande segredo da maldição da espiral que afetou toda a cidade. Eles então resolvem descer juntos, e chegamos ao capítulo final. Mas enfim, o nosso casal foda vai descendo, e de repente eles encontram um corpinho seco jogado ali no meio, todo embolado. O corpinho pede que eles o levem junto, mas eles já estão tão fracos e cansados para conseguir chegar lá embaixo, que dirá para carregar vagabundo. O bicho acaba então atacando a Kiri, e o Shuichi tenta ajudar ela. O bicho se enrosca nele, e os dois caem, lá no meio. A Kiri fica sozinha novamente e percebe que lá embaixo, aonde os caras caíram, tem uma fonte de luz. Ela resolve então continuar descendo. Agora se prepare para a brisa. O fim dessa escada leva a um vazio que fica em cima do topo de uma torre espiralada, meio que chegando no submundo. A Kiri quase vira a camisa de saudade porque ela cai, mas misteriosamente ela vai caindo bem devagar. Tô dizendo que a espiral tem favorito? Lá embaixo, ela descobre que a luz vinha de uma construção gigantesca em forma de esfera com uma espiral, tipo a luz daquele farol. E no chão todo ao redor tinha o povinho que antes ocupava as casas, tudo jogado despedaçado. Lá no fundo haviam várias construções abstratas e espiraladas, com espirais tanto redondos como aqueles que parecem chifre de unicórnio indo para cima. Avançando nesse espaço dantesco e super surrealista, ela descobre que alguns bichinhos tinham virado pedra, e no meio dos empedrados ela encontra seus pais. E o Shuichi que tá todo fudido, mas tá vivo. Ele diz que não consegue mais andar, e diz pra Kiri olhar para a estrutura luminosa. Ele fala que ela parece estar viva. O desfecho aqui que eu entendi é que de alguma forma essa estrutura toda foi criada ou construída nesse subterrâneo.
e acabou sendo escondida ou esquecida com o tempo ali embaixo. Mas se vocês se lembrarem do capítulo da menina com o cabelo lá da escola, as espirais gostam de chamar atenção. A função delas é prender o público dentro do seu centro. Então essa espiral lá de baixo, ela se sente rejeitada e condena todos a ficarem presos no seu ciclo sem fim, manipulando com a sua influência sem nem mesmo ser vista, de tão superior que essa entidade é. Ela fica ali embaixo como um rei exibindo toda a sua glória, enquanto seus súditos literalmente se arrastam lá para baixo como vermes, apenas para poderem presenciar a sua luz. O Shuichi tá muito cansado mesmo, e ele desiste, finalmente aceitando sucumbir à espiral. A Kiri não tem mais nada para voltar, nem seus pais, nem suas amigas, nem o seu irmão. Então ela aceita se juntar ao namorado, o único que restou. Eles se enrolam e se abraçam, lembrando aquele casal da praia. Vocês lembram das furadeiras das grávidas? A torre espiralada por onde a Kiri caiu, ela se comporta dessa forma, perfurando para cima, apenas o suficiente para selar o centro da espiral e fechar a passagem lá para baixo. O texto final do mangá diz assim: E assim, a maldição que recaiu sobre a nossa cidade chegou ao fim. Essa estranha forma urbanística sumirá com o passar do tempo. Uma nova comunidade renascerá sobre os escombros e as pessoas viverão felizes aqui, pelo menos até o novo despertar daquela ruína. E é isso, eu também não me lembrava desse final assim. Na minha cabeça, o final era a Kiri e o Shuichi se enrolando pra sempre até virar uma coisa grotesca, igual aquele casal da praia, e acabava assim. Eu realmente não sei se eu li outra edição ou o que aconteceu. Se alguém souber explicar nos comentários, eu vou ficar muito agradecido. Na minha edição também tem um capítulozinho extra onde nós descobrimos que o Shuichi descobriu uma nova galáxia do Neida. E essa galáxia é em forma de espiral. Ele começa a enlouquecer com isso e sente que tá captando ondas eletromagnéticas. E tem o Torino, um cabra que ajudou o Shuichi a confirmar se a galáxia era nova mesmo ou não. E ele também ouve essa galáxia sussurrando. De repente, os dois nerdolas conseguem se comunicar mentalmente e os dois estão recebendo a mesma mensagem lá da galáxia. Eles devem eliminar um ao outro para que o vencedor possa ser o descobridor oficial desse bagulho. Mas rapidamente, o Shuichi cede falando que não quer ser o descobridor oficial, foda-se. O Torino, assim, então, começa a se gabar falando que foi ele que descobriu, muito foda, que não sei o quê. A Kiri e um professor com quem ela tinha conversado sobre isso ficam ultrajados com esse roubo intelectual e vão tirar satisfação com o tal do Torino. Várias galáxias similares começam a surgir por aí no céu da cidade. E a Kiri começa a captar conversas em sua mente também. As pessoas discutindo sobre quem seria o descobridor de cada galáxia, mas também conversas banais do cotidiano. Logo, a cidade toda consegue se comunicar telepaticamente e a Kiri pega várias conversas por aí. Ela também começa a ver imagens. E é assim que ela vê o Torino tentando atacá-la com uma faca. O Torino consegue derrubar a Kiri, mas antes que ela tome uma facada, o Torino é distraído pelas próprias galáxias ali no céu, que literalmente estouram ele de dentro pra fora. Eu acho que essa história extra serve para mostrar o favoritismo da espiral pela Kiri, mesmo antes da merda toda acontecer, e a sensibilidade do Shuichi. Talvez o seu conhecimento em astronomia foi o que deixou ele mais atento aos sinais da espiral. Agora a questão que fica é se a galáxia influencia a estrutura luminosa lá de baixo, ou se, na verdade, a estrutura luminosa foi quem projetou as inúmeras novas galáxias. E essa foi a história toda. O Junji Ito criou um conceito excepcional e foi explorando esse universo dele a cada capítulo que se completava e evoluía. A Kiri é uma protagonista meio sensal, eu acho, mas é uma heroína básica que funciona. O personagem que realmente atrai mais é a própria entidade da espiral ou a ruína. E pra quem ficou até o final, eu vou contar de uma campanha de RPG que eu criei baseada nesse rolê. Já vai deixando seu comentário aqui embaixo sobre a história, ou um like, ou um hype, qualquer coisa que ajude o canal. Pois bem, eu li essa história há muito tempo na internet mesmo, quando eu ainda estava no ensino médio. E eu criei toda uma cidade inspirada nesse conceito, chamada Vila Prímula. Provavelmente, no futuro, eu vou tentar fazer um jogo em cima de toda a história e lore que eu criei, que obviamente não é uma cópia, e sim uma inspiração. Na minha história, a entidade que controla todas as maluquices é na verdade um meteoro senciente, e esse meteoro é um deus disfarçado de meteoro, ou que tem aparência de meteoro. Ele quer cair bem em cima dessa cidade para se alimentar do seu caos e da devoção das pessoas que vão ficar obcecadas com essa tragédia.
Também me inspirei, logicamente, em Silent Hill, Centralia e outros rolês. Só que eu mestrei RPG por tipo 8 anos, e então eu tenho várias diferentes timelines que eu consegui juntar. E na campanha que o pessoal jogou pela primeira vez da Vila Prímula, foi uma jornada mais épica, onde eles conseguiram impedir o meteoro de cair. Só que na timeline real, o meteoro realmente cai e destrói todos os NPCs que eles conheceram e amaram. E esse meteoro leva a cidade a ser engolida por uma cratera pegando fogo e tal, que leva a cidade para a dimensão dos sonhos. Então, quem estava ali durante a tragédia, na verdade, meio que foi ceifado para outra dimensão. É tão confuso que isso é o máximo que eu vou explicar, e quando eu for fazer o jogo eu pretendo estruturar isso melhor. Eu também fiz um NPC baseado no pai da Kiri, o ceramista, mas na verdade ele é um artesão que faz tipo cestos e coisa arada. Ele é da espécie medusa ou naga, pessoa que é metade cobra. E ele tinha um amigo que era o doidinho local, um cara obcecado por espirais. Mas isso foi meio que uma homenagem que também era uma pista falsa, pra fazer os meus jogadores acharem que as espirais eram algo importante pra lore. Afinal, os meus jogadores sabem que eu gosto de um jeito. Mas na verdade as espirais eram só uma obsessão pessoal desse NPC aleatório, que só tava ali pra iniciar uma side quest sobre um serial killer. Numa outra campanha que não tinha nada a ver com nada, eu fiz uma referência a esse serial killer de novo, onde os jogadores tinham que coletar fitas de VHS com as informações sobre uma garotinha que foi vítima desse cabra. Ela contava pistas escondidas em forma de puzzle nessas fitas de VHS, inspirado no Amanda the Adventure. Como eu falei, ter mestrado por tanto tempo com frequência e consistência me ajudou a criar um universo com muitos detalhes, e a única coisa que eu quero com isso é poder mostrar tudo que eu criei e dividir com vocês. Mas esse jogo provavelmente vai demorar a sair porque eu sou um dev muito iniciante ainda. Eu tô criando meu primeiro joguinho e tô batendo bastante cabeça. O meteoro que caiu na minha cidade também vai ter ligação com outro universo que eu criei e consegui conectar no final. Mas esse vídeo já tá muito longo, então obrigado por assistirem até o fim. Assim que eu assistir o anime, eu devo trazer mais um vídeo sobre, pra comentar sobre o que eu achei e comparar. E se você viu até o final, comenta VHS. É isso, espero que tenham gostado e tchau.